Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Contoterapia de A a Z. Nessa série, nós vamos explorar o fascinante mundo das histórias, como que elas podem ser usadas para fins terapêuticos. O meu nome é Ana Rosseto e eu estou muito empolgada para compartilhar com você o poder transformador das narrativas. Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão profunda da contoterapia, suas aplicações, abordagens e como que ela pode beneficiar tanto os profissionais quanto os seus clientes. A contoterapia é uma prática que une a arte de contar histórias com técnicas terapêuticas, criando um ambiente onde a imaginação e a introspecção floresçam. Ao longo dos próximos vídeos nós vamos desvendar os mistérios dessa prática e mostrar como que ela pode ser integrada em várias áreas do desenvolvimento humano. Seja você um terapeuta, um educador, um coach ou alguém interessado em autoconhecimento, a contoterapia oferece ferramentas valiosas para promover o bem-estar emocional e psicológico. Eu quero começar contando uma história que eu já postei aqui antes, que eu acredito que seja um dos grandes porquês da contoterapia. Eu ouvi ela do meu professor de storytelling aqui em UK, o Ashley Ramsden. Chama-se O Grande Mistério e é mais ou menos assim. Quando os deuses nos fizeram, eles queriam ter a certeza de que tudo, toda a sua genialidade coubesse naquela forma que eles criaram. Então, eles derramaram dentro do ser humano todos os seus dons, a luz que vinha do sol, a força dos céus, o brilho da lua e das estrelas, a sabedoria da Mãe Terra e a escuridão também. Mas é claro que aquela forma não poderia abrigar jamais tudo aquilo. Então, ela explodiu em inúmeros pedaços. E é por isso que estamos procurando uns aos outros desde então. Às vezes, nós dizemos, aquela com certeza sou eu. Outras vezes nós dizemos, essa sim, definitivamente também poderia ser eu. Nós também dizemos coisas como que aquele babaca poderia minimamente ser eu? E a grande sabedoria, o grande mistério é que talvez, de maneira alguma, exista um eu. Assim chegamos num trabalho como o da contoterapia, muito provavelmente porque nós estamos nos procurando, querendo nos encontrar, descobrir quem realmente somos. Mas qual é o conceito de contoterapia? A contoterapia, ela é uma prática terapêutica inovadora que utiliza contos e narrativas para promover o bem-estar emocional, psicológico e social. Embora o uso das histórias com fins terapêuticos remonte a tempos antigos, a formalização da contoterapia como uma prática específica é algo relativamente novo. Desde os tempos mais antigos, contar histórias é uma parte essencial de todas as culturas. Antes da escrita, elas eram a principal forma de preservar e compartilhar conhecimentos, tradições e valores. As histórias moldam a identidade individual e a coletiva. Na contoterapia, a narrativa é utilizada de forma intencional para facilitar a autoexploração e o desenvolvimento pessoal. A intencionalidade é um componente vital nessa prática. Significa ter um propósito claro para usar histórias, para acessar e fortalecer a nossa imaginação. Como adultos e contoterapeutas, a nossa intenção é ajudar os nossos clientes a enfrentar os seus desafios, promover momentos de conexão social e criar um espaço seguro para o desenvolvimento humano. Os humanos contam histórias para transmitir conhecimentos e cultura, fortalecer laços sociais e criar um senso de comunidade. Histórias conectam emocionalmente, elas constroem empatia e compreensão. Além disso, elas são uma fonte poderosa de entretenimento, de inspiração. Além dessas razões, a contoterapia também quer utilizar a narrativa para o equilíbrio, para a regulação emocional. Ao integrar elementos da psicoterapia, da terapia expressiva e sistêmica, da tradição oral e das técnicas de escrita criativa, a contoterapia oferece uma exploração rica e multifacetada das emoções e experiências humanas.
A imaginação desempenha um papel central na contoterapia. Definida como a capacidade de criar imagens novas e originais a partir do nada, a imaginação é uma ferramenta poderosa para promover bem-estar, resiliência, autonomia e regulação emocional. E aqui é importante não confundir imaginação com fantasia. Fantasia é um subproduto da imaginação, que em muitos casos serve para proteger o ego daquilo que ele considera ameaçador, como um recurso de fuga da realidade, fuga do confronto, como um mecanismo de defesa. Na contoterapia, utilizamos essa habilidade da imaginação para acessar e ordenar o mundo interno do cliente, proporcionando novas perspectivas e soluções para os desafios que enfrentam. A contoterapia pode ser aplicada de várias maneiras e em diversos contextos. Por exemplo, um mentor ou coach de vida pode usar a contoterapia para ajudar os clientes a identificar e superar os desafios pessoais, definir metas e encontrar inspiração. Um terapeuta ou psicoterapeuta pode utilizá-la como uma ferramenta para ajudar os clientes a explorar emoções, desenvolver resiliência e enfrentar traumas. Um educador pode usar a contoterapia para ajudar alunos a lidar com questões emocionais, dificuldades de aprendizagem e se envolverem mais profundamente com o material educativo. Um assistente social ou um profissional do cuidado de saúde, como enfermeiro, médico e fisioterapeuta, pode usar a contoterapia para ajudar as pessoas a processarem as suas experiências de vida, construir resiliência e desenvolver uma visão mais positiva do futuro. Apesar do termo contoterapia ser relativamente recente e não possuir uma data exata de origem que seja amplamente reconhecida, existem muitas abordagens terapêuticas baseadas em narrativas que ganharam popularidade nas últimas décadas. E assim o termo contoterapia passou a aparecer em mais contextos metodológicos. A contoterapia é uma ponte entre o passado e o presente, utilizando a sabedoria ancestral das histórias para enfrentar os desafios modernos. Mas desde quando que nós usamos histórias para fins terapêuticos? Quando nós buscamos historicamente o contexto e o uso das narrativas ao longo do tempo, com consequências que poderiam ser consideradas terapêuticas, nós podemos chegar na seguinte linha temporal. Na antiguidade, entre 2000 anos e 500 anos antes da Era Comum, nós percebemos, por exemplo, na Mesopotâmia ou no Antigo Egito, que eles usavam mitos e épicos, a epopeia de Gilgamesh e textos religiosos egípcios para explicar fenômenos naturais, ensinar valores e lidar com o medo da morte e do desconhecido. Entre 500 e 400 antes da Era Comum, na Grécia e na Roma Antiga, percebe-se que as tragédias e comédias no teatro grego, como as obras de Sófocles, exploram emoções humanas, dilemas morais e promovem a catarse, uma purificação emocional através da empatia com os personagens. Quando nós avançamos para a Idade Média, na Europa medieval, entre 400 e 1500 depois da Era Comum, nós percebemos o uso das lendas, dos contos de fadas, das histórias religiosas para ensinar lições morais e fornecer esperança e consolo em tempos de dificuldade e opressão. No Renascimento, entre 1500 e 1700, depois da Era Comum, na Europa renascentista, existe o uso do drama e da literatura, veja as peças de William Shakespeare, por exemplo, para explorar a condição humana e proporcionar insights psicológicos e emocionais sobre o comportamento e as emoções humanas. Quando nós avançamos para o século XVIII e XIX, nós temos o Iluminismo e a Era Romântica na Europa, com o uso de novela e poesias, como as obras de Goethe e os românticos, e elas exploram a subjetividade humana, as emoções profundas e a introspecção, promovendo a autoexploração e a expressão emocional. Um pouco mais à frente, nessa nossa linha do tempo, temos a Revolução Industrial e a Era Vitoriana, com histórias que abordam questões sociais e emocionais, os romances de Charles Dickens, que refletem sobre as condições humanas, promovendo empatia e compreensão. A partir do século XX, além de termos mais registros para podermos pesquisar sobre o assunto, nós também começamos a desenvolver um vocabulário que nos permite falar e desenvolver a área da psicologia. E assim, em 1930 e 1950, o Jacob Moreno desenvolve o psicodrama. Entre 1940 e 1960,
Nós temos o início da terapia narrativa influenciada pelo Jung. Durante os anos de 1940 e 1970, as terapias expressivas começam a se desenvolver como um campo formal, se consolidando principalmente nas últimas décadas do século XX. Entre 1960 e 1980, a biblioterapia, um termo que foi encunhado em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial, e a terapia da arte começam a se expandir e a se estruturar utilizando livros e atividades de leitura dirigida como uma forma de terapia. Entre 1980 e 2000, o Michael White e o David Epstein formalizam a terapia narrativa, que ajuda as pessoas a reescreverem suas histórias de vida, promovendo uma visão muito mais positiva de si mesmo. Do século XXI em diante, essas terapias elas foram se consolidando. Nós temos a contoterapia, não como uma leitura guiada ou uma análise e interpretação de contos, mas como uma forma de terapia que utiliza histórias simbólicas, alegóricas e a criação de narrativas, tanto biográficas quanto metafóricas, para promover o desenvolvimento pessoal e a cura num sentido de regulação emocional. Essa linha do tempo ilustra como que as histórias têm sido utilizadas ao longo da história para fins que acabam alcançando o campo terapêutico, né? Evoluindo e adaptando-se a necessidades culturais e sociais de cada época. A contoterapia se destaca ao integrar essas tradições com abordagens modernas, oferecendo uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Mas além da contoterapia, quais são as outras terapias que utilizam histórias atualmente e de que maneira essas histórias são usadas? Isso eu vou te responder então no próximo vídeo.